Olá, dedicado aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. Esse é o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar e aprender mais sobre posição e limite do município de Manaus no mapa do estado. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para compreender a diferença entre cidade e município, como os limites territoriais são estabelecidos, a posição e limite do município de Manaus. Vamos entender que essas palavras têm algumas diferenças e significam, no Brasil, coisas um pouco diferentes. Provavelmente você já escutou de alguém mais velho dizer, vou para a cidade, e achar um pouco estranha essa frase. Calma, irei mostrar um exemplo que vai lhe ajudar a entender bem essa frase. Existem algumas comunidades ou bairros que estão distantes da área do comércio mais desenvolvido de Manaus, sendo necessário deslocar-se de barco por minutos ou até horas para a cidade, por exemplo. Portanto, algumas pessoas usam de forma correta, até hoje, a frase vou para a cidade, informando que irão sair para fazer compras do mês na área central de Manaus, por exemplo. Entendido até aqui? Muito bem. Portanto, quando a geografia aborda o tema cidade, é da ocupação humana da superfície terrestre que estamos falando. Já quando falamos de município, está associado à delimitação territorial por meio de limites e divisas. Sim, dedicado aluno, podemos afirmar que qualquer lugar do Brasil está inserido em um território municipal, administrado por um prefeito ou prefeita, é claro. Existem cidades que ocupam praticamente todo o território municipal, como Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Pode acontecer o oposto quando o município é formado por uma grande área rural, isto é, as cidades são muito pequenas comparadas ao seu território, como é o caso dos municípios aqui da região norte. Exemplos de cidade e município. A cidade de São Paulo é a maior do Brasil. As linhas de vermelho são os limites do município. Note que a cidade de cor azul ocupou todo o espaço municipal ao longo dos anos. Em pouco mais de 60 anos, sua área urbana encontra-se com várias cidades pertencentes a outros municípios. Você pode observar na imagem. 1914, evoluiu 1930, evoluiu mais, 1950, uma evolução em 62 e 75 você vê praticamente todo o território do município de São Paulo ocupado pela cidade. Vamos observar a foto da cidade de Barcelos a seguir. A cidade, por si só, é bem pequena, mas sua área municipal tem cerca de 122.476 km². Portanto, é o maior município do nosso estado do Amazonas. Na classificação entre os maiores municípios do Brasil, olhe só, Barcelos é o segundo mais extenso, visto que o maior município do Brasil em área está também na região norte, que é Altamira, cerca de 159.696 km², localizado no estado do Pará. Mas note que a cidade de Altamira também é pequena. Para entender melhor como esse conteúdo de hoje está presente em nosso dia a dia, vamos ler uma reportagem juntos? Sim, vamos lá. Mas não esqueça, você deverá ler comigo a notícia do jornal O Território Geográfico. É o Jornal Pedagógico de Geografia do Centedes Manaus. Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Vamos começar pelo título. Termina a barreira sanitária que funcionava na divisa do estado do Amazonas com Roraima para ajudar a controlar a pandemia de 2020. Pausa aí. Sim, é possível controlar a entrada e saída de pessoas entre estados, países ou município. Basta as nossas Forças Armadas entrarem em ação para organizar tal atividade. Vamos continuar lendo. Subtítulo. Foi determinado
pelo governo federal que o fluxo de pessoas e mercadorias entre estados voltasse ao normal, isto é, sem controle sanitário conforme era antes de 2020. Então, dedicado aluno, essa notícia pode nos fazer pensar como os limites territoriais de municípios e estados brasileiros são estabelecidos. Agora, você já sabe que o critério mais antigo usado para definir um limite é o geográfico natural, como montanhas, margens dos rios, por exemplo. Então vamos definir alguns entendimentos sobre esse tema. Determinação dos limites territoriais. A determinação dos limites territoriais, tanto os que separam internamente os estados, quanto os que marcam a separação do Brasil de seus países vizinhos, é definida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde 1944. No caso do Brasil, os definidores das fronteiras brasileiras são os rios, com 50% de ocupação, como, por exemplo, o Rio Paraná, fronteira com o Paraguai. As serras, com cerca de 25% do total desse território. Como exemplo, temos o Monte Roraima, divisa com a Venezuela. Temos ainda os lagos, com apenas 5%. Alguns exemplos podemos citar o Lago Artificial de Itaipu, também fronteira com o Paraguai. E também são criadas linhas imaginárias, com cerca de 20%. Temos ainda as linhas que são marcadas por GPS, como no município de São Gabriel da Cachoeira, aqui no estado do Amazonas, fazendo fronteira com a Colômbia e Venezuela. Notem como algumas delas são linhas perfeitas, parecem até um desenho da cabeça de um cachorro, como você observa na imagem. Muito bem, nosso próximo passo para conhecer o limite estadual e municipal de onde moramos virá a seguir. Iremos visualizar agora o mapa estadual do Amazonas. Mapa político-administrativo, limite dos municípios do estado do Amazonas, elaborado em 2020. Vamos localizar agora Manaus no mapa estadual. Pronto, Manaus é esse ponto vermelho em destaque. Vamos comparar Manaus com outros dois municípios aqui do nosso estado. Vamos ver as diferenças. De azul, temos Barcelos. Já comentamos sobre ele na nossa aula de hoje. Ele é o maior município do estado do Amazonas e o segundo do país. Compare os tamanhos entre o território de Barcelos e Manaus. Muito maior que Manaus, concorda? Sim. Nosso próximo município é São Gabriel da Cachoeira. Também já falamos sobre ele. Ele está em destaque de verde. Veja que ele é bem grande. Também, concorda? Sim, ele é o segundo maior do estado do Amazonas. Muito bem, dedicado aluno. Iremos agora analisar os principais limites do estado do Amazonas. Acompanhe comigo. Notem que o município de Manaus continua destacado de vermelho. Ao norte temos o limite internacional onde se encontra a Venezuela. Ao sul temos um limite estadual, Rondônia. A leste temos como limite o estado do Pará. E a oeste temos outro limite internacional, o país Peru. Iremos analisar agora os principais limites do município daqui de Manaus. Provavelmente você já comeu uma fruta que veio de uma plantação desses municípios, ou até já conheceu e curtiu uma cachoeira lá. Principais limites do município de Manaus, AM. Ao norte, temos o município de Presidente Figueiredo, famoso por suas cachoeiras e grutas. Ao sul, temos o município de Iranduba, é conhecido pelas suas feiras livres. A oeste, temos o município de Rio Preto da Eva, com muitas plantações de citros, isto é, laranja, limão e tangerina. A oeste, temos o município de Novo Airão, conhecido internacionalmente pelos seus hotéis de selva e botos, é claro. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Tenho certeza que você aprendeu muito com o assunto de hoje. Pode ficar à vontade para rever os vídeos quantas vezes surgir dúvidas. Mas continue comigo, pois agora estamos preparados para avançar. Iremos exercitar agora os nossos conhecimentos, porque chegou a hora da atividade. Atividade 1. Podemos afirmar que qualquer lugar do Brasil
está inserido em um território municipal, administrado por um prefeito ou prefeita. Em qual região estudada as cidades costumam ser bem menores comparadas ao seu território municipal? Temos a opção A, Norte. Temos a opção B, Sul. Temos a opção C, Sudeste. E temos a opção D, Nordeste. Alguns segundinhos. Tenho certeza que você será capaz de responder essa. Vamos lá para a resposta correta. Muito bem, letra A, região Norte, é claro, a nossa região. Vamos para a atividade 2. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. Vamos ler as palavras? Elas são Amazonas, cidade, municipal. Muito bem, vamos ler o texto para o nosso melhor entendimento do encaixe das palavras. Barcelos possui um espaço bem pequeno, mas sua área, espaço, tem cerca de 122.476 km². É o maior município do espaço e o segundo mais extenso do Brasil. Muito bem, agora que já lemos o texto, vamos ler o texto com o encaixe correto das palavras. Vamos lá. Barcelos possui uma cidade bem pequena, mas a sua área municipal tem 122.476 km². É o maior município do Amazonas e o segundo mais extenso do Brasil. Muito bem, essa foi fácil. Parabéns para aqueles que acertaram. Vamos para a atividade 3. No limite norte de Manaus, temos um município famoso por suas cachoeiras e grutas. Já ao sul, temos o outro município conhecido pela sua feira livre. Quais são, portanto, os municípios citados? Temos a letra A, ao norte, Altamira e ao sul, Barcelos. Letra B, ao norte, Iranduba e ao sul, Presidente Figueiredo. Letra C, ao norte, Barcelos e ao sul, Altamira. E letra D, ao norte, Presidente Figueiredo e ao sul, Iranduba. Vamos lá, alguns segundinhos para a resposta correta. Vamos agora observar a resposta correta. Muito bem, letra D. Ao norte temos Presidente Figueiredo e ao sul, Iranduba. Você já viu isso agora na nossa aula de hoje. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hora da revisão. Hoje você aprendeu que o conceito de cidade diz respeito à ocupação humana na superfície terrestre, diferente de município, que está associado à delimitação territorial por meio de limites e divisas. Vimos também que existem cidades que ocupam praticamente todo o território municipal. Pode acontecer o oposto quando o município é formado por uma grande área rural, o caso dos municípios aqui da região norte. Foi possível também que o critério mais antigo para definir um limite territorial é o geográfico natural, como montanhas e margem dos rios, por exemplo. Contudo, desde 1944, os limites territoriais no Brasil são definidos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!